o real continua a ser real, o peso continua sendo peso, por aí vai. Muito bem. Reconduzido à presidência do Partido Verde na Bahia no mês passado, após decisão unânime na eleição do novo diretório e executiva para os próximos 2 anos, Ivanilson Gomes disse que o principal desafio da sigla é o enfrentamento das novas eleições a partir da complexidade que a federação se apresenta, seja por ser novidade, seja pelo contexto em muitos municípios no interior do estado. O PV, como se sabe, integra a federação com PT e PCdoB e deve passar por um outro cenário nas eleições municipais de 2024. A gente tem como convidado agora o presidente do Partido Verde na Bahia, Ivanilson Gomes, conosco aqui no Issa Bahia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ivanilson. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aqui da mesa, da bancada. Também aos ouvintes. Estamos aqui para falar um pouco aí dessa nova trajetória do Partido Verde aqui na Bahia. O PV, como é que deve se posicionar? Não deve criar empecilhos para impedir, digamos, de forma direta, candidatos que tenham, por exemplo, vínculos com outros adversários ou não? Olha, o Partido Verde, como você bem disse, nós hoje integramos uma federação e, em função disso, tudo tem que ser feito baseado em um acordo mais entre os partidos, o PT, o PCdoB. A gente tem dialogado muito, embora a gente não chegou assim a apontar nenhum caminho que pudesse concretizar um nome para a disputa. Acho que esse é um processo que ele se antecipou um pouco, mas também é importante porque isso você cria condições para se escolher um candidato com um perfil que atenda à expectativa não só dos eleitores da cidade e também dos partidos. Então, isso é um processo de construção. Como eu disse, é uma experiência nova para o Partido Verde, para o próprio PT. Eu acho que o PCdoB já teve uma passagemzinha rápida em uma outra federação, mas que eles não chegaram a disputar a eleição. E no nosso caso, nós disputamos a última eleição e vamos para uma segunda eleição, que é muito mais complexa, porque nós estamos falando aí de 5.300 ou 400 municípios no Brasil. E a gente sabe que cada município é uma realidade diferente. Então, você construir esse quebra-cabeça é um desafio gigantesco, né? Porque nós entendemos que em alguns municípios as pessoas não são adversárias, elas são inimigas. E como é que você junta esse pessoal dentro de propósito? Então, assim, é um desafio, mas eu acho que é importante. Eu acho que fortalece a democracia. A gente cria condições de diálogo das ideias próximas, e eu acho que isso também passa para o eleitor uma mensagem mais unificada, diferentemente de cada partido, que são muito próximos, defendem muito próximos as mesmas coisas, mas em caminhos diferentes, com candidaturas diferentes. Isso acaba até confundindo o eleitor, e eu acho que a federação ela vem um pouco também para unificar essas ideias e passar uma mensagem para a população de forma mais clara e objetiva. Você, certamente à frente do PV em nível estadual, leva em conta as particularidades de cada município e que muitas vezes são decisivas, não é, para a escolha dos nomes que vão disputar as próximas eleições. E em Salvador, Ivanilson, a gente tem visto, por exemplo, o próprio PT já liberada a executiva do PT aqui, o Robinson Almeida, deputado Robinson Almeida, conversou conosco ontem dizendo que liberou a executiva para trabalhar o nome dele como possível pré-candidato à Prefeitura de Salvador. A gente vê o MDB apostando, MDB que também faz parte da base do governo do Estado, se movimentando para emplacar o nome do vice-governador Geraldo Júnior. Até agora, tudo bem, não tem nada definido, mas em Salvador, você acha que vai ser um cenário mais difícil de se chegar a um consenso? Ou qual é a avaliação que você faz? Olha, Jefferson, eu acho que
primeiro assim, eu penso que todo e qualquer partido ele tem a legitimidade de apresentar um nome. Eu penso um pouco diferente da maioria dos partidos, que eu acho que um candidato ele não pode ser apenas um candidato que esteja liderando a pesquisa, um candidato que tenha uma estrutura econômica, ou um candidato que seja apoiado pelo governador, ou que seja apoiado pelo prefeito. Eu acho que um candidato ele tem que ter uma sintonia com a cidade. Eu acho que precisa compreender Salvador. Salvador é uma cidade que sofre muito. Em alguns casos, a gente percebe, óbvio, que Salvador deu uma melhorada de um tempo para cá. Mas em alguns casos a gente percebe que é como se você botasse algum lixo debaixo do tapete. Eu acho que Salvador precisa mais do que isso. E quando você olha para as candidaturas, você vê que a reprodução é a mesma reprodução de candidaturas anteriores, que apenas se coloca com a robustez de um partido político, com a robustez de um grupo político, mas que não conhece e não vive a cidade, não conhece os problemas da cidade, não sabe como vive a periferia, não sabe como a cidade precisa respirar e qual é o seu principal desafio. No caso de Salvador, você está se referindo a alguém especificamente? Não, eu estou dizendo com todos, porque eu vejo todo mundo falar, eu quero ser candidato, eu preciso ser candidato, meu partido é forte, eu tenho o apoio do governador, eu tenho o apoio do prefeito, eu tenho o apoio de empresário. Então eu acho que não é isso, eu acho que a gente precisa dar um passo adiante. Salvador vem sofrendo há muito tempo. O PV, assim como o PT está discutindo possíveis candidaturas, o MDB apresenta o nome do vice-governador Geraldo, o PSB já falou em Lídice, tem Silvio Humberto, tem o Zé Trindade, o PV que está na federação, junto com o PT e PCdoB, o PCdoB oferece já o Lívia Santana. O PV tem algum nome para apresentar para a federação avaliar? Tá, deixa eu dizer, quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui descredenciando nenhum nome. Eu acho que como eu disse, todo mundo é importante, avaliando o processo. Claro, o processo político como todo. Agora, evidentemente que o PV tem sim nomes. O PV tem nomes. Inclusive, nós falamos um tempo aí atrás, foi uma conversa que tivemos com o Bacelar. Eu acho que o Bacelar tem esse conhecimento da cidade, ele vive na periferia da cidade, conhece. Foi candidato em 2020 também. Foi candidato. Então, assim, ele tem um certo conhecimento. É claro que precisam de a gente aprofundar mais nisso aí. Eu penso que é isso. Eu acho que a gente precisa, se a gente conseguir compreender Salvador, se a gente conseguir compreender as necessidades de Salvador, uma cidade que respira cultura, uma cidade que tem um senso histórico com problema, uma cidade que tem uma periferia que está muito violenta, uma cidade onde os pobres e pretos não são respeitados. Então, se a pessoa não tiver essa cabeça, se você não compreender Salvador, fica difícil, porque a gente vai estar reproduzindo candidaturas fabricadas. Isso é ruim para a cidade. Falando em processo político, né? O PV, historicamente, era exatamente um aliado desses partidos que hoje compõem a federação junto com o PV, PCdoB e PT, isso desde as primeiras eleições pós-redemocratização. Depois o partido fez uma certa inflexão e passou a dialogar e até acolher políticos mais tradicionais, como o próprio Bacelar, né? Aqui em Salvador, o PV já foi vice de ACM Neto, com Célia Sacramento, acho que no primeiro mandato, não sei se no segundo também, no primeiro, né? O PV também integrou o governo ACM Neto e o vereador do PV, o André Fraga, ele está na base, né, do prefeito Bruno Reis. A federação, ela coloca o PV na Bahia numa espécie de saia justa, porque, de certa forma, o PV tem relações com os dois campos que vão se confrontar no ano que vem, não? Não. Primeiro, eu quero... Tem as outras questões, sim, como Juazeiro, que eu queria que você comentasse também sobre Juazeiro. Nós temos lá Roberto Carlos. Eu acho assim, o problema, eu quero dizer para vocês, que o problema está na cabeça de quem ainda tem mandato. Eu acho que a gente precisa entender que as alianças, elas são alianças pontuais e que não é algo que nós inventamos. Isso se dá em qualquer país.
Se você for para a Europa, você vai ver lá vários partidos, até de extrema-direita, que acabam integrando governos de centro-esquerda. Quando tem parlamentarismo de verdade. Exatamente. Né? Então, assim, nós temos a deformação no nosso país, né? E quando as pessoas falam e criticam muito o presidente Lula, quando ele fala da democracia relativa, é isso. Eu acho que democracia relativa é você compreender que nem tudo que parece ser democracia é democracia, e muitas vezes o que não parece ser democracia é democracia, porque a democracia ela não serve apenas para dizer eu tenho maioria e ganhei. A democracia serve exatamente para atender às necessidades das pessoas. E voltando aqui ao assunto, para não fugir da pergunta, quando você faz uma aliança, eu acho que a finalidade é você atender a expectativa da sociedade, do povo. Então, quando nós fizemos uma aliança lá atrás com a Semineto, que foi uma aliança pontual para a cidade de Salvador, é que naquele momento todo mundo enxergava o sofrimento de Salvador. Salvador estava esfrangalho. Pós o Henrique foi terrível. Foi um negócio terrível. Então ali foi digamos que uma aliança pensando na cidade. Não foi uma aliança. Quase uma frente ampla. Não foi uma aliança ideológica. Isso já aconteceu em diversos momentos, não só do Brasil, como fora do Brasil, quando o país ou quando a cidade precisa e necessita de avançar. Todo mundo se junta para ajudar a cidade. E isso nós fizemos. Mas quero dizer aqui, entretanto, para vocês que mesmo quando estivemos em aliança com a Semineto em Salvador, mais de 70% das nossas alianças no interior do estado se dava com os partidos de esquerda. Então, assim, nós não mudamos o rumo. Agora, entendemos que Salvador, naquele momento, precisava de ajuda e nós estivemos no governo, ajudamos a cidade melhorou. André Fraga, que hoje é vereador, é fruto exatamente do trabalho que ele exerceu na secretaria. Ivanilson, o PV hoje está satisfeito com o espaço destinado à sigla no governo Jerônimo? Eu acho que não estamos, mas não é talvez pelos motivos óbvios dos partidos tradicionais, porque muitas vezes... Mas não está por quê? Não está exatamente porque a gente sabe que a gente pode contribuir mais. A gente não está no local que a gente pudesse contribuir, porque não adianta, Jefferson, se você... E esse casamento com o PT e PCdoB vai durar um bom tempo ainda, né? Porque federação... Federação... Pelo menos 4 anos. Ela é diferente de coligação. São 4 anos que a gente tem que ver, para a gente não ter nenhum problema, eu acho Mas que isso então tem um quê de arrependimento aí? De estar acho que não. Federação? Eu acho que não. Primeiro assim, que eu sempre defendi a federação dentro de digamos assim, de uma perspectiva diferente, de coligação. Eu defendi porque aquilo que eu falei anteriormente, você juntar ideias, aproximar ideias e fortalecer para a população. Então, esse é o princípio da federação. A federação não é apenas um instrumento burocrático eleitoral, porque senão aí nós estaríamos, digamos assim, burlando a legislação que não permite coligação. Eu acho que não é essa a minha ideia. Eu acho que a gente federou exatamente para fortalecer as nossas ideias no campo que a gente atua. Quantos prefeitos o PV tem hoje na Bahia? Prefeitos nós não temos nenhum. Espero que a gente eleja, né? Mas para a gente já caminhar para o encerramento, Ivanilson, você disse que não está satisfeito na base do governo, porque poderia contribuir mais, que tem nomes para apresentar como possível pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Vai colocar a faca no pescoço do governador? Eu acho que não. Sabe, Jefferson, eu acho que o PV tem um outro método de fazer política. A gente sempre, nós entendemos, compreendemos. Eu acho que se o governador acha que a quem ele deu espaço é que vai ajudar ele a governar, paciência. Eu acho que o PV tem nomes que podem ajudar o Estado na área que nós atuamos e em outras áreas, entendeu? Mas não tem faca no pescoço, não. Mas a sociedade precisa entender. Não é o que o PV está fora porque é um partido que não tem competência ou por partido que não tem isso ou aquilo, não. Nós temos nome. Agora o governador fez as opções dele, respeitamos e vamos continuar. Na base do governo, inclusive, na Assembleia. Exatamente. Aí é uma outra lógica, a lógica parlamentar. O parlamento brasileiro é isso. Vá para o Congresso, a gente vê o pessoal que defendia Bolsonaro a unhas e dentes, hoje defende Lula.
É a realidade do parlamento brasileiro. Essa deformação é um negócio gigantesco e a gente não tem como corrigir, porque essa é a lógica que está na cabeça da sociedade, dos eleitores. E é lamentável, porque o parlamento deveria ser o espelho e o desejo da sociedade, mas ele é exatamente o desejo e a conveniência dos parlamentares. É lamentável. Vamos marcar novas conversas, porque tem muito assunto ainda para ser tocado, mas por hora, muito obrigado, Ivanilson Gomes, presidente do Partido Verde na Bahia. Um prazer, seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, eu que agradeço aqui a oportunidade aos ouvintes da Rádio A Tarde FM e a todos vocês aqui da bancada. Estarei sempre à disposição para a gente debater esse tema e outros temas que sejam levantados por vocês. Maravilha. 11 para as 9 na